Boa noite, gente. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar a respeito de constelar é só o começo. O que realmente muda na sua vida quando você se posiciona, quando você alinha seus posicionamentos com as coisas que vieram da constelação. Live super especial com convidado super especial. Estamos transmitindo hoje aqui no Zoom, que vai para o YouTube, né? Nosso grupo de constelação gratuito de segunda-feira. E também estamos transmitindo no Instagram. Já vou chamar o Gibson para a gente conversar. Rapidinho, só quero explicar para vocês o que significa isso. Gente, para quem conhece constelação, para quem estuda as teorias do Bert Hellinger, né? Que a gente não deve criar histórias, interpretar, criar situações em cima da constelação. Tudo isso segue, tudo isso é real, tá? As questões são que a gente consegue trazer posicionamentos para o nosso dia a dia a partir de uma constelação, não é uma interpretação, é um estudo da teoria em si, do próprio Bert Hellinger, tá? A gente consegue trazer essas, esses posicionamentos para a gente conseguir prevenir novos emaranhamentos que poderiam estar ligados àquelas coisas que foram consteladas. E o resultado das pessoas é que tem sido algo mais acelerado e mais perceptível nos seus processos de cura. Hoje eu convidei o Gibson para a gente conversar como terapeutas e também ele como uma pessoa que já foi constelada por mim, né? A gente poder falar assim como ele se sente, como que é esse processo para ele. E eu acho que vai ser bem especial, acho, não tenho certeza. Essa semana será, então, o nosso evento Constelar da Mente, dia 6, né? E a gente vai trazer algumas coisas também do evento, algumas coisas para vocês compreenderem o que nós iremos vivenciar presencialmente nesse evento, né? Dia 6. E depois, dia 13, no online, para quem não tiver aqui perto também, tá? Eu vou chamar o Gibson aqui no Instagram e já vou chamar ele também, destacar a imagem e ligar o som, ligar o microfone, para a gente poder conversar. Aí. Aqui, tá entrando no Instagram. Acredito que eu te aceitei. Vamos lá. Agora vai, hein? Tá Tudo, devagar no Instagram. tá O, devagar? ins- o Instagram tá mais lento. Tudo bem, tudo bem. Vamos dar o Tá com tempo ao delay. tempo para ele. Não, ele é assim, já tem essas intimidades com ele, assim, eu sei que ele demora. Dá um delay de 3, 4 minutos às vezes. É Então tá isso. bom, tudo certo. Gibson, eu vou falar tudo de novo quando abrir aqui no Instagram, né? Mas quero te dizer que tu é muito bem-vindo aqui mais uma vez, como amigo, como colega, também como paciente, cliente, enfim, como quiserem chamar, né? Pessoal do Uhum. Instagram, tenha um pouquinho de paciência, já estamos conectando aqui por enquanto, o Gibson tá só aqui no Zoom, tá? Vamos ter paciência com as tecnologias. É muito bom a gente poder falar de prática na constelação familiar, não a prática só em um atendimento, né? Mas a prática na vida. A gente poder dizer assim, ó, na tua constelação apareceu tais e tais desequilíbrios, né? Em relação à tua origem, em relação à tua vida, enfim, né? Vida, enfim, né? Agora chegou aqui. Agora vai, deixa até deixar no mudo aqui, porque senão ele Aê! vai dar uma microfonia valendo agora. Agora sim, para todas as pessoas que estão aqui no Instagram também. Estou aceitando as Uhum. pessoas aqui no Zoom. Vamos que vamos. Hoje, com dois Vamos. dispositivos aqui, o pessoal tem que ter paciência com a gente também, né? Porque É, tem que cuidar o que falar, tem que cuidar do celular, tem que cuidar do Zoom, tem que cuidar de tudo. exatamente, exatamente. É E mais fácil esse, constelar do que cuidar de tudo isso aqui. e esse nosso celular não cabe um fonezinho normal, né, Gé? Fica complicado a gente colocar o fone no nosso celular também. A gente Verdade, tem que adaptar. verdade. Acredito que todos estão nos ouvindo bem. Gibson está ouvindo bem aí também, tudo Tem, certo? tô Então tá. tranquilo. O importante é não dar eco, né? Para a gente Uhum. conseguir fazer uma live especial aqui. Sim. Então, volto a falar. O tema da nossa live, a nossa live um de 5 lives que nós teremos essa semana com 5 convidados. O primeiro convidado surpresa, então, está revelado, né? É o Gibson.
E terça, quarta, quinta e sexta teremos lives também com convidados, com pessoas que têm seus conhecimentos, que também já foram atendidos por mim, né? E temas muito especiais. O tema de hoje é: constelar é só o começo, né? O que que muda quando você se posiciona, né? Será que só constelar basta, né? Será que é só isso? Será que é só entrar num processo terapêutico e deixar que tudo aconteça por si só, né? Eu não tenho responsabilidade nenhuma por isso. Muitas pessoas constelam e se sentem no mesmo lugar, não conseguem visualizar as transformações na sua vida, né? Então eu quero trazer esse assunto, trazido por um terapeuta, né? Pelo Gibson também, e como eu disse, também pelo fato dele conhecer constelação, já ter feito algumas constelações, né? E qual é a importância que tu vê, Gibson, se quiser se apresentar também? Acredito que todo mundo te conhece, mas sempre tem alguém que Ah, talvez sempre tem saiba alguém novo, pouco. né? É, Sempre tem alguém pode te novo. apresentar, depois eu faço as perguntas, então, porque eu já estou empolgadinha. Ah, beleza. Tá, beleza. Eu sou o Gibson Barcelos, sou terapeuta holístico, né? Trabalho com um monte de técnicas aí. E sempre na ideia de procurar equilibrar o corpo, a mente e o espírito. E tudo que isso que a Gé já está falando de início, é, nos meus atendimentos também isso ocorre, Gé, porque às vezes eu faço atendimento com a pessoa, ela se sente melhor, se sente mais equilibrada, mas passa uma semana e muitas das iniciativas que ela precisava ter tomado, dos movimentos que ela precisava ter feito, não foram colocados em prática. E aí quebra um pouquinho a lógica, né? Eu vejo que assim, às vezes as pessoas procuram a gente achando que a gente vai fazer quase que um milagre assim de resolução na vida dela. Nós somos um caminho para ela acessar essa cura, esse desenvolvimento dela. Mas todo o processo parte dela fazer. Nós só damos um empurrãozinho assim, bem de leve, com muito amor, né? Mas é ela que tem que se mexer. Sim, existem padrões, existem técnicas, né? E nós, como terapeutas, a gente estuda isso como se fosse para traduzir o que está dentro da pessoa. Só que Sim. realmente muitas pessoas acham que o processo terapêutico acontece por si só nas sessões, né? A constelação, assim como o teu trabalho também, porque eu também já fui atendida por ti várias vezes, a constelação, óbvio que acontece um trabalho ali durante o atendimento, de dissolução, de reconexão, a gente reconecta movimentos de amor interrompido, diversas coisas acontecem sim, por si só dentro da constelação. Mas um dos diferenciais desse trabalho que a gente vem fazendo e que o Constelar da Mente, esse lançamento do Constelar da Mente agora, né, o grande guarda-chuva que agrega tudo que a gente faz, ele traz muito essa coisa de que realmente só a constelação não basta. Nós precisamos nos posicionar diferente, nós precisamos de prevenção, nós precisamos entender as nossas crenças que levam a ciclos repetitivos, nós precisamos entender que, como a gente se posiciona, a gente tem uma reação das pessoas que convivem conosco, né? Então, compreender qual é o nosso lugar e qual é o nosso papel em cada papel que a gente ocupa, né? Seja ele qual for, que tamanho a gente tem em cada um deles, onde que eu me meto, onde que eu não me meto, o que é meu, o que é que não é meu. Tudo isso a gente observa na prática. Então, realmente, haver constelação com orientação de posicionamento para mim, veio trazendo muitos resultados bem maiores do que apenas faça a constelação e não comente nada, não diga nada. E eu concordo que a gente não deve interpretar e criar histórias em cima de constelação. A gente não está falando disso. A gente está falando de colocar as leis da ordem, do pertencimento e do equilíbrio em ordem na nossa vida. Se nós vivemos emaranhamentos porque ferimos essas leis de alguma forma por falta de conhecimento, ou porque os nossos familiares, lá os ancestrais, feriram de alguma forma essas leis, é óbvio que se nós curarmos o passado e a partir de agora vivermos as leis sistêmicas na prática, vai chegar um momento que a gente não vai mais ter o que constelar, vamos dizer assim, né? A gente já vai estar no presente se resolvendo com falas sistêmicas, com exercícios, com tudo, com todos os pilares que existem no constelar da mente, né?
Desde a respiração, a meditação, o movimento físico, a constelação, o tarô sistêmico, tudo isso, porque toda essa transformação acontece aqui e agora. Então, se a gente não pegar por todos os lados, dificulta, né? E eu quero te perguntar, porque eu sei que tu trabalha com cura sistêmica também, né? Às vezes até com algumas coisas que eu já te disse, ó, tu tá constelando, não tá nem percebendo, né? Pior que é, Eu, pior que eu é. adoro isso, né? O Gibson me conta várias coisas, assim, nos atendimentos dele. Mas como que é para ti esse processo, assim, ó, de tu fazer uma constelação e observar na prática como que as coisas se movimentam e perceber os posicionamentos diferentes que tu tem que tomar? Como que acontece esse processo para ti? No começo, assim, é bem impactante, né? Porque um negócio é tu ir ali fazer uma sessão de psicanálise e tu ficar lá horas conversando e, virei a chave da minha cabeça, agora eu entendi o que está acontecendo. Outra coisa é tu ir numa sessão, tu visualizar um sistema familiar do jeito que está, tu reorganizar ele e é incrível, assim. As coisas começam a se desenrolar e ter, digamos, eu posso dizer que é um desafiar, ter desafiado é uma forma diferente. Para tu olhar para aquilo e tipo, tá, e aí, tu vai fazer o mesmo movimento ou tu vai fazer um movimento diferente, né? Que a gente muito conversou uma vez já da parte do joelho, né? Tu vai continuar teimando, não te flexionando, fazendo a mesma coisa, ou tu vai fazer um movimento que precisa ser feito. E, e aí tu começa a entender essa dinâmica nova a partir da constelação, e no dia a dia, claro, para nós que temos a prática da terapia fica mais fácil, mas qualquer pessoa pode alcançar isso. No dia a dia tu começa a observar os detalhes assim. Não é só na família, é no trabalho, é no relacionamento. São vários movimentos que tu vai observando que, pô, dá para mudar aqui, dá para melhorar assim. Tem algumas pessoas que às vezes fazem a constelação e fica assim, não, mas eu sou assim porque meu pai fez isso, meu avô lá em 1800 e pipoca fez isso também. Tá, beleza? Todo mundo fez, mas aí tu vai ser tipo Gabriela, assim, nasceu assim, viveu assim, vai morrer assim? Não, tu tem a escolha de mudar também. Então, de repente, tu precisa fazer o movimento contrário, quebrar esse ciclo repetitivo, né, da família, e tu ser, tipo, a ovelha negra da família, né? Eu gosto de brincar que a ovelha negra é a libertadora da família, na verdade, né? E é uma brincadeira seríssima, porque é verdade. É. Isso não precisa ser feito com revolta, né? Essa transformação, Uh-uh. a gente vê essa coisa da ovelha negra como algo negativo, mas eu vejo como algo muito positivo. Não precisa ser feito com revolta, com falta de aceitação, com exclusão de sentimentos e de pessoas, com grandes afastamentos, né? A gente pode fazer isso com amor, mas precisa de conhecimento e de orientação. Porque a pessoa sai de uma constelação, se ela sair com essa visão errada, principalmente, então a culpa é do pai, a culpa é do vô, porque papapá, daí já começa a contar as histórias, né? Já paralisa no processo ali, só achou uma justificativa para aquela coisa que ela vive e para transformar nada, né? Então, assim, é necessário a gente ter conhecimento de receber a vida que vem dos nossos ancestrais e realmente querer fazer algo grande e bonito com ela. Assim como todos que vieram antes e que vieram junto conosco estão fazendo alguma coisa com a vida que receberam, né? E eu vejo que é muito mais fácil tendo essas pequenas tarefas. Eu brinco depois do atendimento, assim, no final dos atendimentos e nas turmas. Eu vou te dar uma tarefa. Muitos que estão aqui já ouviram isso. Eu vou te dar uma tarefa. Por essa semana aqui, tu faça isso, isso, isso. E, gente, é fantástico, porque até a realização daquela tarefa, que é pelo equilíbrio da pessoa e da família, ela acontece de forma mais tranquila a partir de uma constelação, né? Então, realmente, parte do atendimento e vai para a vida, porque muito além de um atendimento, a pessoa vivencia todos os outros dias, todas as outras horas da sua vida com ela mesma, frente aos seus sentimentos e às suas questões, e a sua família, e os seus amigos e o seu trabalho. Então, não adianta
querer colocar em 1 hora por semana ou 1 hora por mês, né? Tem pessoas às vezes que constelam uma vez por mês ou que vão numa sessão de outras terapias uma vez por mês. Não adianta ir só para esvaziar, que nem eu Uhum. digo, né? Ah, eu fico aqui, vivo e tô no automático e tal, e tô daquele jeito, e daí, semana que vem eu tenho a minha sessão, tipo, para esvaziar. Não, existe a gente viver algo que você coloca em prática diariamente de forma simples e que realmente tu se sinta em paz mesmo quando não está tudo super, hiper, mega resolvido, né? E o constelar da mente é isso, né? Viver consteladamente. Vocês vão experienciar no evento, tanto no presencial quanto no online, são horas, como se fosse um grande atendimento, eu brinquei, né? Em grupo. São horas de conexão, né, de centramento, de reconhecimentos, e inclusive de acolhimento, onde cada um pode se olhar e dizer, para aí, eu sou humano, eu sou humana, tá todo mundo com as suas coisas, né? Porque esse é um processo legal também da orientação e do acompanhamento, né, Gibi? Tu saber que tu não é a única pessoa que está passando por isso, que eu não sou a única pessoa, e que pode ser muito mais leve de transformar. Com certeza. E tu sabe que essa parte das tarefas, é, isso posso dizer assim, que é o primordial de um pós-atendimento. Tu sabe que eu também faço dessa ideia das tarefas, né? Porque a pessoa tem que se educar a fazer movimentos por si, né? E já teve casos que eu atendi e 15 dias depois a pessoa queria fazer um retorno e a gente abriu a sessão online, não tinha nada para trabalhar já. Nada. Ela estava plena, equilibrada. Por quê? Porque ela fez as tarefas todos os dias, as meditações, as coisas que tinha para fazer e tal. Ou seja, ela tomou a atitude de fazer por ela. E não é um movimento complexo, não é tipo ter que plantar uma bananeira, sabe, às 5 da manhã, sabe, tomar banho gelado, essas coisas. Não, gente, são coisas simples, leves do dia a dia, mas que tu vai focar em si, tu vai colocar esse movimento de autocuidado em prática. Não só deixar o automático e aí depois eu vou lá na sessão e eu saio do automático, volto para a operação manual, limpo tudo que precisa e deu. Não, é importante você ter essa consciência do autocuidado, essa importância dos movimentos após a terapia que você for fazer. É importante. Não vamos resolver as coisas assim magicamente, né? Seja conduzindo vocês dentro da constelação, seja uma meditação, seja apertando pontos no corpo. Não, estamos para equilibrar e te ajudar no processo. Mas todo movimento pós é o que vai mudar realmente a tua vida. Esse é o ponto. E é isso que a Gé está colocando quase abrindo a cabeça de vocês para inserir essa ideia, né? Mas é isso, gente, é prática, é prática. E ela Sim, é meio constante. é total constante, né? É, A Marinês escreveu ali que a gente estudou hoje dos princípios milenares cedinho, né, a respeito da disciplina. Ela disse, não tem como fugir da disciplina. E não não tem tem. mesmo, porque assim, ó, quando a gente fala, por exemplo, deixa eu ver se eu tenho aqui para mostrar para vocês. Talvez apareça virado, porque a imagem às vezes é espelhada, né? O fluxo infinito da expansão aqui para o pessoal do Instagram, Tá virado. só para terem uma ideia do que é, tá? O fluxo Uhum. infinito da expansão, tá, gente? A gente tem o pilar sistêmico, o pilar posicionamento, o pilar identidades e o pilar autoridade, tá? 25% é quando eu constelo, é o processo terapêutico. 25% daquela camada que eu preciso trabalhar, tá? Depois, mais 25% é o pilar posicionamento. Como que eu me posiciono num pós-atendimento? O que que eu preciso fazer? O que que eu preciso observar? E assim, às vezes tu vai trazer um tema de trabalho para constelar, mas vai ter posicionamentos para tu transformar na tua família, contigo mesmo, com a tua autoestima, na tua saúde, por uma mesma raiz. Então, ficar só nisso aqui
por mais que seja profundo, acaba ficando raso e acaba terceirizando. Quando eu encontro posicionamentos para fazer a minha parte também, não é forçar, é fazer levemente com conhecimento. E eu entendo esses comportamentos nas minhas identidades, nos papéis que eu exerço, que tamanho eu tenho quando eu sou mãe, que tamanho eu tenho quando eu sou filha, que tamanho eu tenho quando eu sou esposa, que tamanho eu tenho quando eu sou amiga, que tamanho eu tenho quando eu sou profissional. O que eu acredito que é ser cada uma dessas identidades? Isso constrói a minha vida ou destrói as minhas crenças a respeito de cada uma? Então, um posicionamento ou alguns trazidos de uma constelação transformam todas as identidades, a ponto de, pela disciplina, tu se tornar uma autoridade naquela transformação. E aí nós trabalhamos um ciclo inteiro, uma camada de transformação do assunto que tu trouxe, tá? Então seria o ideal constelar novamente. Aí as pessoas podem dizer: ai, mas tem as alunas do grupo que constelam toda semana. É outro processo. Por quê? Porque existe a disciplina, porque existe a constelação, existe a abertura do falar no grupo, existe a cada semana esse fluxo onde eu vou acompanhando elas também, Uhum. as que precisam e as que querem, né, no seu dia a dia. Tem semanas que passam liso, assim, que tá todo mundo bem, tem semanas que é todo mundo gravando áudio. Algumas estão aqui, elas sabem que é verdade. Quantas vezes eu e tu, né, Gibson? Tu mandando áudio para mim, eu mandando áudio para ti, um Uhum. auxiliando o outro a ampliar os pontos de vista. A gente também precisa de caminhos e de orientações e de pontos de vistas diferentes para transformar. Mas então a pessoa quer constelar, 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 já aconteceu comigo também. De quando eu desconfio assim, ó, mas a pessoa não tem o que constelar. Isso aí tem alguma coisa que ela precisa fazer que ela não está fazendo. Eu Uhum. tiro cartinha no tarô, sai na hora. Porque o tarô diz assim: é sistêmico, corre para o passado e olha. Vocês devem Uhum. acompanhar, quem acompanha as caixinhas de Sim. perguntas, né? Tem outra coisa que diz assim: constela agora, meu querido, não tem o que fazer. E tem outras que dizem: tá tudo resolvido, é só uma questão de posicionamento. Então, fica visível quando a pessoa está terceirizando a responsabilidade e quando ela pode fazer algo pelo seu processo, além do ser atendido. Olha o que a Sim. Thaís falou. Esse suporte de vocês é maravilhoso. Querida. Ai, tu já recebeu, recebe dos dois, né, Thaís? Já entrou na mentoria e várias outras coisas aí. É, A Marinês também escreveu aqui, deixa eu ver. Eu amo uma cartinha, é certeiro. Verdade. é. E é incrível, né? Essa sincronicidade da parte das cartas, né? Esses dias eu ganhei a parte da fita energética, as cartinhas da fita energética, né? E aí todo mundo que recebeu a cartinha disse, nossa, é exatamente isso. E assim, a gente não sabe realmente como isso acontece. A gente usa da nossa intuição, né? Conectada à energia de vocês e vem a mensagem que vocês precisam. E de repente nós somos só o portador da mensagem para que vocês tomem atitude, né? Façam o Exato. movimento que tem que fazer. Exatamente. O correio do universo não erra o endereço. Exatamente, exatamente. Somos um Sedex. E às vezes a pessoa tem uma visão até errada, assim, né? Do tarô em si, porque o tarô ele não é um instrumento de adivinhação. Hum, Ele pode ser usado por pessoas como sendo algo adivinhatório, vamos dizer assim, né? Mas sim, eu vejo com muito respeito como uma leitura do campo. É uma sim, própria constelação. A leitura do campo da pessoa e a orientação do que ela realmente precisa naquele momento. E muito do tarô traz orientação de posicionamento. Muito sim. do tarô diz só constelar não basta, senão todas as cartas mandariam constelar. E, gente, quem está Sim. falando aqui é uma consteladora? Eu podia dizer assim: constelem, 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 constelem. E só, Eternamente. né? Maravilhoso, eu já fiz diversas constelações.
Uhum. Mas tem momentos que, mesmo no acompanhamento sistêmico, onde eu acompanho semanal, tem movimentos que a gente faz. Movimentos sistêmicos, diagnósticos, coisas assim, né? Cartinhas. Não quer dizer que sempre será um grande movimento de constelação, com representantes, com tudo, porque as coisas têm que vir gradualmente. E eu vou te dizer, não sei como é que isso foi para ti também, Gibi, mas tu mesmo falou, né, que ao ser constelado, tu achou muito incrível o que tu percebeu depois, das coisas no automático se transformando, mas a Uhum. gente precisa um suporte para saber agir frente a essas coisas, porque parece que a gente tem que se preparar até para receber o que a gente queria receber de benefício, porque é algo diferente do que eu estou acostumada, do meu sistema, da minha programação mental também, não só sistêmica. Então, muitas vezes, se não há esse acompanhamento, esse suporte, esse estudo, a pessoa começa a duvidar e achar ruim até as próprias harmonias que vão acontecendo no sistema, né? Porque pode dar medo, né, Jé? Pode dar medo de tu alcançar exatamente o que tu queria. Tu deseja, tu almeja, mas tá, e aí? Agora tô nessa posição. E o que que acontece? O que que vem de novo? Todas as porradas que eu tava tomando, que era de forma cíclica, eu sei como lidar, mas e esse novo? E agora? Né? Agora, beleza, agora tu tá num outro patamar, subiu alguns degrauzinhos da evolução, agora vamos lidar com isso daí que apareceu. Aí, de repente, tu fazendo as tuas práticas ali, de repente, dá mais uns dias, umas semanas, vai aparecer outra coisa para constelar, né? Outro movimento para você fazer da forma terapêutica ou no dia a dia, vai aparecer. E as coisas vão se alinhar de novo. Às vezes eu vejo que às vezes a pessoa ela não quer sair daquele padrão, daquele ciclo, até por um medo de sair daquele emaranhado da família, né? Tá protegido ali de certa forma, né? E aí, bah, como é que eu vou sair daqui? Agora eu vou ser visto como a ovelha negra da família, vou fazer um movimento totalmente diferente da minha família. Cara, te liberta, vai, faz um movimento diferente da tua família, sabe? Vai ser feliz, né? Vai arrastar aí mais décadas e décadas, gerações e gerações em cima disso? Não, para. Vai E tem viver. um significado, né? Vamos Uhum, combinar que todas as desordens num sistema familiar têm um significado emocional para quem está vivenciando. uhum, Então, a gente tirar isso da pessoa, a gente não, o próprio campo se trabalhando, né? sim, A coisa vem se dissolvendo e se alinhando, e a pessoa, por tudo aquilo que ela justificava a vida dela, por tudo aquilo que ela não entendia e que tal, e todo aquele emaranhamento que justificava, às vezes, até a falta de atitude, enfim, né? A pessoa fica num vazio, né? Eu sempre conto casos de quem estava no vazio, sem problemas, e estava preocupado com isso, né? De quem pediu ajuda achando que tinha alguma coisa errada. Então, uhum. vejam bem, mesmo que a constelação fizesse tudo por si só, será que nós temos condições emocionais e mentais pelos nossos padrões, que vão além do sistêmico, que a gente construiu as nossas bases emocionais e base mental? Baseado naqueles padrões. A gente tira os padrões, nós precisamos fazer um realinhamento com carinho, com amor, com atenção. Não é uma Uhum. coisa assim, ó. Às vezes dá uma bugada assim, em algumas coisas, sabe? A gente precisa de orientação. E tu precisa ir lá, comprar uma nova bússola e sair a desbravar de novo. Porque tudo aquilo que tu tinha recebido de crenças, padrões, tudo que foi passado para ti, tu conseguiu abrir mão. E realmente tu vai ter que entender como é que funciona essa vida sem esses padrões. Como é que é estar liberto desses padrões? E para algumas pessoas pode levar uma semana, para algumas pessoas pode levar meses, mas nada disso vai funcionar, essa libertação, liberação, se tu não praticar, se tu não cuidar dos teus movimentos. Tu precisa fazer os movimentos para que isso dê certo. Senão tu vai cair naquela, né, já o papel da vítima, vai ficar lá atrás culpando os outros.
o herói, o vilão, enfim. Aí tu vai para aqueles arquétipos lá disfuncionais, né? Sim. E tu falando isso, eu me dei conta também de que isso já é uma coisa bem clara, assim, mas às vezes não é claro na prática. As pessoas só vão conosco até onde nós deixamos. Então, Uhum, assim, eu me sobrecarrego porque fulano isso, porque não sei quem aquilo, porque a minha mãe não sei o quê, porque meu pai não sei o quê, porque eles me tratam assim, eles me tratam assim, papapá. Gente, muitas vezes, se não for tu que vai transformar o teu posicionamento, ninguém vai mudar. Se tu não demonstrar o teu espaço e não der um novo espaço para as pessoas, esse que pode ser menor ou maior, uhum, porque tem pessoas precisando delimitar suas fronteiras para que os outros não interfiram, e tem pessoas precisando se abrir para aprender a receber, né? São dois casos, vamos dizer assim. Ou em alguns pontos eu preciso me abrir mais, em outros eu preciso me fechar um pouquinho mais, porque tá demais. As pessoas estão invadindo, porque eu preciso de aprovação, porque eu preciso que me digam que sim, porque se as pessoas não verem o que eu fiz, não tem valor, se só os meus olhos verem, eu preciso que alguém me diga que tá bom. Seja um chefe que representa um pai, uma chefe que representa uma mãe, que às vezes a gente nem sabe. A gente quer aquele reconhecimento e não é o chefe que vai dar, não são uhum. os colegas de trabalho, não é o marido, não é a esposa, não são os amigos. Tem coisas que depois que a gente cresce, só nós podemos fazer por nós mesmos. Porque nós, com o nosso sistema familiar vivo dentro da gente, a gente consegue retornar e chegar até onde as coisas começaram. Então, mesmo que todo mundo nos dê tudo que a gente quer, tudo que a gente acha que precisa, não vai suprir. Não vai suprir. Entendem? Ou se a gente se doar, se doar, se doar, se doar, a pessoa nunca se abre para receber, né? Hoje já atendi mais de um caso assim nessa situação, né? Controle por medo, tomo conta de tudo, mas me sinto sobrecarregada, mas também não quero abrir mão do controle, Uhum, né? uhum, Então não me abro para receber. As pessoas nem sabem que eu preciso, porque eu sou a bem resolvida, eu sou a que faz tudo, eu sou a que mãe da mãe, mãe do pai, todo mundo que tem problema vem falar comigo, por exemplo, né? Os ganhos secundários, sim, Marinês. Os ganhos secundários, o significado que isso tem para nós. O que é a nossa vida sem problemas para resolver? E o professor Hilário diz, né? Tem pessoa que cria problema para não estar só, porque não consegue viver sozinho. Cria o problema para ter companhia. E esses dias uma pessoa chegou aqui em casa e disse assim: ai, não sei o que que eu vou fazer. Eu disse, por quê? O que que aconteceu? Eu vi que a filha do vizinho estava matando o aula, ele saiu e a filha entrou de volta e foi dormir, não sei o que lá, não sei o que lá. E eu olhei e disse assim: tu não vai fazer nada? Não é tua filha, não é tua nada, né? Então, assim, você cria um problema já mental de que viu um problema, tu nem sabe se é aquilo mesmo, e tu já está uhum. preocupado que o que que eu vou fazer com aquilo, né? Então, realmente é o fluxo de vivenciar problemas o tempo inteiro, né? Sim, E eu brincando uma série, eu disse assim, tu não vai fazer nada? O que tu vai fazer se a pessoa voltou para dentro de casa? Isso que aconteceu. Tipo assim, se a gente realmente cuidar da nossa própria vida, não dá tempo de olhar para nada. Agora, outra coisa é algo sendo colocado em risco, uma situação, claro, né, gente? Mas eu digo perfeito. assim, a gente realmente saber ficar com o que é nosso, sabe? É, Sim. precisa, esse é um dos principais posicionamentos. É, é a mesma coisa da questão da grama do vizinho ser mais verde, né? Por que que ela é mais verde? Porque o vizinho dedica mais tempo para ela, ele irriga lá, cuida, deixa bonitinha a grama. Então, às vezes a pessoa tá mais olhando para fora do que para dentro, né? E esse é um baita problema. Até isso bate muito nas questões do amor próprio, né, Gê? Muito. Tu mudou a tua cabeça, a tua vida das questões dos outros, dos problemas dos outros, e tu vai te deixando em segundo, terceiro, quarto, quinto plano de existência, né? Quantos movimentos você fez por você realmente?
Ah, fui e fiz uma constelação pra mim. Tá, beleza. Fez a constelação. E depois da constelação? Tu aplicou o que a Gé passou pra ti? Ah, não, mas é que sabe, não deu tempo, né? Porque, bah, tinha o problema da fulana, da ciclana, da beltrana. Não, problemas são dela, né? Elas têm que resolver os pepinos delas. Mas é tu, olhar pra você, fazer por você. Porque às vezes a pessoa esquece isso, né? Aliás, muitas vezes o padrão que ela foi ensinado foi esse, né? A se deixar em outro plano. Os outros são mais importantes, né? Sim, isso fica escancarado quando a gente fala de um vizinho, né, Gibi? Mas vamos pensar Sim. assim, ó, num casamento, numa relação com filhos, né? É tipo assim, até nisso nós precisamos ter um cuidado e uma observação de até onde a gente vai. Porque é muito engano a gente achar que nós vamos resolver a vida das pessoas que convivem com a gente, inclusive de filhos, né? Eu sempre dou os exemplos da Eloá, podem dizer, ah, tá, tem 1 ano e 4 meses, né? Mas, gente, tem coisas que a gente vai observando e a gente já vai deixando que ela se resolva. Porque tem coisas que ela precisa saber que nós não vamos resolver para ela, né? Tem coisas que ela já entendeu que tem consequências. Claro que ao mesmo tempo tu dá muito amor, tu tem muito cuidado, tem, né? Óbvio. Uhum. Mas, dadas as proporções de idade, de maturidade, e nem se fala entre marido e mulher. Tem coisas que a gente não tem como salvar o outro dele mesmo e o outro não tem como nos salvar. Tem coisas que a gente tem como se apoiar, se respeitar. Agora, se tornar mãe do marido ou pai da esposa, né, é uma coisa que leva para o fundo do poço, o Sim, fica relacionamento, disfuncional, né? né? E às vezes nessas relações mais próximas, as pessoas dizem: ai, meu filho não me ouve, não me suporta, não me fala. Eu atendo vários pais de adolescentes, por exemplo, né? Uhum. E eu pergunto, tá, mas o quanto tu ouve ele, o quanto tu aceita como ele é, ou o quanto tu já vai criticando tudo que ele é, que ele faz, que ele é isso, que ele é aquilo, tu, esquecendo que um dia tu foi adolescente, entende? Então, até nessas relações próximas, a gente tem que respeitar e tem pessoa que não vai querer mudar e não vai, a gente fica ou a gente sai ou a gente aceita, se é marido, se é filho, se é, enfim, né? A gente dá um jeito de focar naquilo que a gente tem, né? Se não serve para nós, a gente busca um auxílio profissional, né? E isso que a Thaís falou é muito correto, as pessoas têm que enxergar e querer mudar. Uhum. Se a pessoa não quiser enxergar e não quiser mudar, só vai levar o relacionamento cada vez mais para um posicionamento disfuncional, onde o tamanho de cada um já não fica equilibrado, né? Sabemos que marido e mulher são do mesmo tamanho e os filhos são menores. E será que é assim que as coisas estão acontecendo mesmo, Hum. né? Então essa questão do posicionamento para mim é a chave principal da transformação. Sim. Por exemplo, assim, meu Deus, eu não tenho, como é que eu vou dizer? Eu não tenho tempo porque eu faço tudo, porque eu não sei o quê, porque na minha casa eu faço tudo, porque não sei o quê, porque ninguém me ajuda, porque papapá, papapá. Eu dou várias tarefas para as pessoas que eu atendo que passam por isso. Mas eu vou dizer que muitas dessas tarefas as pessoas não conseguem fazer, entende? E tem coisas que tu vai deixar, tu vai abrir um espaço, por um tempo as coisas não vão acontecer no teu tempo e do teu jeito. Tu vai abrir um espaço para a pessoa começar a se mexer. Isso tanto com filhos quanto com pessoas, companheiros, né, que vivem juntos. E a pessoa não consegue fazer, né? E ok, mas aí se eu não consigo, eu aceito então a minha posição e eu faço e eu vejo o lado bom das coisas e assim a gente vai indo, né? Não tem. Quando eu conto assim como que eu organizo as coisas aqui comigo, com meu marido, as pessoas ficam, ai, mas como assim? Tu não sabe onde é que é guardado as roupas dele? Como assim tu não dobra e não guarda as roupas dele? Como assim tu não arruma a mala dele? Como assim tu não. Tem pessoas que, ai, mas não me custa, né? Se eu vou arrumar as minhas, já arrumo as dele. Sim, não tem problema se precisar. Eu vou arrumar, mas não pode ser a rotina. Porque se a pessoa não cuidar das próprias roupas, vai cuidar de um filho? Isso é posicionamento.
Se o meu marido não sabe arrumar a bolsa dele, vai arrumar da nossa filha? Mas aí vai contra o quê? Contra toda uma formação do que é ser, do que é um casamento, do que é. E eu não estou falando aqui de feminismo, de machismo, nada a ver com isso. Eu estou falando de posição, de posicionamento, sabe? De equilíbrio dos mesmos lugares das coisas. E para se posicionar, a gente precisa de coragem de sair do igual, fazer diferente, às vezes sofrer um pouco no início, porque é desconfortável para todo mundo, mas depois ver a beleza das coisas irem pro lugar, né? Tenho certeza que quando tu disse os primeiros nãos para tua família e que eu Hum. acompanhei, não foi confortável. Não, óbvio. Não é nada confortável. Ou sims que a gente não dizia, nãos que a gente dizia, né? Uhum. A minha Uhum. é a mesma coisa. A minha é a mesma coisa. Para amigos também, para todo mundo. Mas hoje se vive outra configuração. E tá tudo certo, né? Tá todo mundo bem. Ninguém sofreu horrores Todo do mundo dizer não. sobrevive. É, todo mundo sobrevive. Vai ter que se readaptar a uma nova rotina, a um novo ser, né? No dia a dia. Tá tudo certo. Tu só tá colocando uns limites que não existiam, que tava muita permissividade, por assim dizer, né? É, entra na ideia da Salvador ali, né? Faz tudo, resolve tudo. Ah, quem é que vai cozinhar? Ah, fulana vai cozinhar. Quem é que vai lavar a louça? Ah, fulana também vai lavar a louça. E assim vai. E aí, ai, tô cansada de só cozinhar. Quando eu encontro a família, eu só cozinho e lavo louça, não sei o quê. Ué, mas então delega, bota pra outra pessoa fazer, empurra, te posiciona. É nessas coisas simples, né? É, É, dessas a gente coisas está simples, mas falando aqui dá um no mexe, simples. É, né? por quê? Porque as pessoas vão ter que fazer coisas que elas não faziam e que talvez elas não se davam conta de quem que sempre fazia. É no Exato, simples que as coisas acontecem. exato. E aí, ó, essa ideia aí que a Marinês também trouxe, é, de repente a pessoa ainda não fez esse movimento porque ela se coloca como uma salvadora do tipo assim, tá, e aí quem é que vai fazer se não for eu? Porque eu, quando tô lá, eu faço, eu Eu resolvo. aconteço, eu resolvo, né? De repente tem esse lado também, de que ainda ela mesmo se sente sobrecarregada, mas não quis fazer o movimento contrário, né? De Sim, só estar lá, vivenciando. sim, exato. E isso a gente encontra Ih, N padrões por trás, né? ih. Dessas coisas, assim, é bem interessante. E eu tô falando aqui, gente, nós estamos falando aqui tanto de situações que já vivemos, quanto de situações que ainda vivemos, né? Porque não tá tudo resolvido, entendeu? Essa questão de posicionamento é no dia a dia, é na disciplina, é na transformação, passo a passo. Não é Sim. tudo de uma vez, né? Eu mesma, quando comecei a fazer esse movimento, a botar as coisas no lugar, a sair do meio das pessoas que discutiam, por exemplo. Porque como eu criei uma forma de me comunicar com todos, até com os que não gostavam de se comunicar, eu consegui criar uma forma, assim, dentro da minha família, ficou meio terceirizada a coisa, né? A Jéssica já fez isso aí, já tem um atalho, então ela se comunica por todos. Deu um problema, ai, fala tu lá com fulano, porque fulano te ouve. E eu, por muito tempo, fiquei nessa posição. Eu brinco Bem, que eu não ia ter nem família. A minha família, o meu marido, a minha filha, se eu continuasse lá onde eu estava, naquela posição. Isso que eu nem morava mais na mesma cidade. Então era tudo, todo dia mandando recado, um para o outro, outro para um, e ouvindo desaforo que não era meu, né? Que talvez as pessoas nem teriam coragem de falar umas para as outras se estivessem cara a cara. No dia que eu decidi sair, gente, que nem diz o Gibson, deu um mexe, porque eu só disse assim, ó, o telefone do fulano tá aqui, se tu não tem mais. Ó, o telefone da fulana tá aqui, se tu não tem mais o telefone dela. Fiquei anos mandando pro meu, né? Talvez eu tinha até perdido o telefone, mas eu não me dava conta, gente. Aí, aí, as pessoas tiveram que começar a resolver as coisas entre elas, a sair da zona de conforto, a dar o braço a torcer,
a ter a dignidade de se resolver. Porque no lugar de salvadora, eu estava tirando até isso das pessoas, me colocando Sim. como superior, achando que eu podia resolver determinadas coisas, né? Então, essa coisa do posicionamento, não adianta eu fazer uma constelação e voltar para casa e agir tudo igual. Até se os outros mudarem, se eu continuar igual, nada muda, Uhum, uhum. nada muda, Tu né? tava quase de assistente social da família. Quase não, era isso aí mesmo. Faz um lado, faz o outro, vê, né, se entram em Era assistente acordo. social com advogada, com tudo, assim, ó. Era uma coisa bem complicada para mim, sabe? E Sim, sim. sair disso até hoje, às vezes, sem perceber, a família. Ah, mas tu viu fulano, tu não sabe como é que tá? Por que tu não diz para ele fazer isso? Porque tu está sugerindo isso, tu tem que dizer para ele fazer isso. Não eu. Ah, mas Uhum, é que ele uhum, te ouve. Não, mas se ele me ouve, se ele ouve uma pessoa, ele é capaz de ouvir todas as outras. Mas tem que saber como você fazer ouvir. Isso é uma sim. construção, também é desconfortável. Também exige algumas coisas, né? Então, Uhum, e outra, né? Tem vezes que a gente vai se posicionar e vai falar e as pessoas não vão gostar. Vão interpretar errado, não vão entender, não vão querer assumir sua parte, mesmo que a gente consiga fazer com jeito. Então, por isso que eu digo que as pessoas gostam muito de falar em viver a verdade. Viver a verdade do coração. É, gente, mas assim, ó, não é melzinho todo dia viver a verdade, né? Tem uns que ficam, tem uns que vão, tem uns que vão e nunca mais voltam, outros voltam depois de um tempo. Tem gente que vai passar uma vida inteira pensando coisa, se justificando por coisas, né? Mas existem ferramentas e formas de falar também. Falar dos seus sentimentos, falar de si, não acusar o outro, né? Então, quando eu me propus, né, me dispus a viver mais a verdade, olha, exige. Nem uhum, sempre a gente consegue, mas quando a gente consegue, exige, né? Tem pessoas que não conversam comigo até hoje, porque não aceitaram aquilo ali que eu estava sentindo, que eu estava falando, o que todo mundo estava vendo e ninguém queria falar, e eu só falei porque afetou a mim. Porque eu uhum, também não ia sair falando coisa que não era do meu. Eu já estava assim mais entendendo que era da minha alçada, né? uhum. Mas exige, gente, exige, tá? Exige, mas é uma exigência inicial que depois traz uma paz tão grande, uma paz tão boa, né? E as pessoas entendem essa ordem, né? Muitas pessoas que vão embora são até uma guarnição para a gente. Não quer dizer que sejam Uhum. pessoas ruins, né? Não necessariamente, mas pode ser uma pessoa que só pode seguir o caminho dela e a gente segue o nosso e ponto, né? Eu entendo que é como se o aprendizado junto daquela pessoa já passou. Tu conseguiu superar aquele aprendizado, sabe? Seja uma amizade que é meio tóxica às vezes, né? Tu vê que tem algumas coisas que não bate, um relacionamento amoroso também, enfim, várias coisas assim, várias pequenos detalhes que tu vai percebendo que tipo, mas isso não me agrada, isso não fecha comigo, tá me fazendo mal. Beleza? Tu já conseguiu compreender, tu já alcançou esse nível da compreensão, tá? Tá tudo certo se afastar assim do nada. E às vezes é do nada, né, Gê? Às vezes não tem nem anúncio, nem prévia, só se afasta. E é isso. Cada um vai vivendo a sua vida ali e tá tudo certo, tá tudo bem. É. É, a verdade requer posicionamento, né, Gê? E alinhamento consigo, né? E muitas pessoas confundem com egoísmo, né? A gente fala, É, por exemplo, do próprio evento Constelar da Mente. É um evento de conexão, de alinhamento, de movimento, de convivência, né? A gente se conectar com a nossa verdade, com a gente, né? E movimentar o físico, liberar por exercício de constelação, trazer consciência. Tem tantas coisas lindas de se falar, né? E são lindas de se viver também.
Mas conectar com a gente mesma exige que a algumas coisas a gente se torne mais indiferente e a outras coisas a gente dê mais atenção, porque é isso que constrói a vida. Aquilo que tu está dando atenção está alimentando a tua vida. E se não houver um alinhamento e uma conexão, talvez tu pode estar alimentando as coisas que não te levam adiante. E o posicionamento muda isso. Fazer Uhum, movimentos de constelação e trazer posicionamentos mais acertados é isso aí que vai construir a vida, né? Então eu quero te convidar, fazer uma mensagem final aí, falar o que tu quiser falar a respeito desse tema. Temos mais 7 minutos. Só para falar para as pessoas que as lives, hoje a gente fez uma live de 1 hora, tá? Porque é a nossa aula, nosso grupo gratuito, vocês já estão acostumados a ficar aqui das 7h30 às 8h30. Agora eu vou iniciar com as gurias também às 8h30, ali do grupo de constelação. Mas as outras lives com os convidados vão ser de 20 minutos, tá? Durante a semana. Então, hoje teve esse plus aqui, deu 1 hora, mas depois, terça, quarta, quinta e sexta, a gente vai esse fazer lives encontro. curtas, bem direto ao ponto, ao assunto e tal. E é legal a gente fazer coisa junto, né, Gibi? Porque o pessoal gosta de nos ouvir junto, nós ficamos papeando aqui. A gente sempre fala E bem. flui, né, Jé? E flui, né? A gente viu na mentoria. Flui, assim. As ideias se conectam, as coisas saem. É muito bacana. A Thaís tá só assim, ó, É, na nossas câmera. alunas da Aham, aham. mentoria. Não, nós já estamos conversando a respeito do segundo round dessa turma de É, mentoria aí, se organiza. a segunda rodada. É, gente, assim, ó, eu agora eu tô honrado, porque assim, tu falar que é uma hora foi hoje e as outras vão ser nos 20 minutos. Nossa, agora foi uma honra. Caraca! Muito legal. Mas assim, gente, eu espero que vocês tenham entendido todo esse papo que a gente trouxe, o quanto é importante você fazer por você. Toda essa parte no final, agora que a já falou, da questão da verdade, e tudo, isso tudo no final não é o egoísmo, é o amor próprio. Então, quanto mais você trouxer respeito a você, a sua essência, mais as coisas vão se alinhar. O que não for para agregar a sua vida realmente vai sair do seu caminho, vai destrancar o seu caminho. Só que você tem que querer fazer os primeiros movimentos e manter o seu autocuidado, suas práticas de forma constante, tá? O livre-arbítrio está aí. Nós estamos aqui só para orientar vocês a fazer, mas a escolha final é de vocês, certo? Sempre, né? Eu, Sempre, eu sempre. vi que passou uma mensagem da Ellen aqui, né? Que ela falou da história a história dos panos de prato sujos da vizinha, né? Que uma pessoa olhava de dentro de casa os panos de prato sujos da vizinha e na Sim, verdade eram os vidros da própria janela que estavam imundos. Então, se, tem. se a gente for ver, né, o que a gente interpreta dos posicionamentos dos outros tem a ver com como funciona a nossa cabeça, né? E a gente conseguir se posicionar de forma mais limpa, de forma mais clara, ter a coragem de fazer o que precisa ser feito, não só aquilo que a gente quer. Eu tenho falado muito isso no estudo dos princípios milenares, né? Amanhã de manhã temos mais, 6 da manhã. Vamos estudar amanhã o princípio da generosidade, a lei espiritual que dá prosperidade. Vamos estudar. Essa semana é 6 da manhã falando e à tardinha falando nas lives. E, Ruhu, eu desejo que Deus me dê voz até domingo, que esteja Não tem com problema. voz, com energia. Qualquer coisa tu me grita, me avisa e a gente vê o que dá para fazer. Até porque vocês vão estar lá comigo, né? Por favor, não mudem de ideia. Tranquilo. Detalhe, né, que esse evento ele é especial, assim, exclusivo para mulheres, né? Mas meu marido vai estar lá de apoio, eu convidei o Gibi também para estar lá de apoio, tanto energeticamente quanto na questão dos movimentos em si. Mas estou conversando com eles ainda se eles têm disponibilidade de estar lá com a gente no domingo, né? Foi transferida a data, então mexeu com a rotina de todo mundo aí. Mas estou aqui na Uhum. torcida e desejando que vocês possam estar, tá bom? Com super, hiper, mega convidados. E muito obrigada a todos vocês que estão aqui. É sempre um prazer a gente trabalhar nesse grupo gratuito. Eu gosto de falar, eu gosto de dar aula, é uma coisa que
me alimenta, assim, e fazer isso com pessoas que eu gosto também é muito melhor, né? Muito mais grandioso. E para pessoas que eu gosto, né? Porque tem pessoas que eu sei que estão toda semana aqui, estão fazendo atendimentos, estão nas turmas, estão conversando comigo. Então eu me sinto bem feliz e bem grata pela confiança de vocês. E Gibi, é isso aí. Seguimos em frente. Uhum. Obrigada por falar de ti, da tua experiência, do teu conhecimento, né? Logo posto a gravação no YouTube e vai ficar gravada aqui no Instagram também. Show. E logo também vamos iniciar nosso grupo de constelação ali das 8h30. Vou só pegar mais uma aguinha lá. Vou pausar as gravações agora aqui. E quem assistiu a gravação, qualquer dúvida que tiverem, né? Mandem que a gente responde, tá bom? Um grande Show. beijo, gente.